E quando você falou de Éfeso, você fez a conexão aí com esse contrário que é o que a igreja de Pérgamo faz, né? Então, Uhum. se Éfeso aí odeia as obras dos nicolaítas, Pérgamo vai apoiá-la, mas a igreja de Pérgamo tem outras coisas interessantes ao serem abordado ali, ao ser Uhum. abordado sobre ela, né? Duas expressões Uhum. que me chamam a atenção. Uma é trono de Satanás, eu queria que você Uhum. comentasse um pouco ao falar do contexto de Pérgamo como um todo. E a outra é essa ideia de pedra branca. Que pedra branca é Uhum. essa, né? Parece a pedra Uhum. filosofal. Que danada é essa pedra branca aí? Então, a cidade de Pérgamo, Saori e irmãos que nos acompanham, era uma cidade onde a adesão ao paganismo superou praticamente todas as cidades do Império Romano, com exceção de Roma. Com exceção de Roma. Pérgamo era uma cidade que impressionava pela quantidade de templos e altares. O paganismo ali era muito forte, muito forte. Mais forte, inclusive, do que o paganismo encontrado em Éfeso, por exemplo, onde havia paganismo, né? Alto grau de paganismo. E dentre as diversas formas de paganismo, havia o crescente culto imperial, com alto grau de superstição. Em Pérgamo, César tinha templo e era adorado pelo povo. Okay? O povo de Pérgamo, inclusive, se orgulhava do fato de ter sido a primeira cidade em todo o Império Romano, de ter recebido a autorização para construir um templo em devoção a César, em adoração a César. Foi a primeira a receber a autorização, a construção de um templo para que César fosse venerado. Né? Para você ter ideia, essa permissão ela foi dada a Pérgamo quando a gente compara o momento em que foi dada a permissão e a elaboração do texto do Apocalipse, 100 anos antes. 100 anos antes. Até um pouco mais de 100 anos antes, 110, 115 anos antes dessas cartas, pelo menos tomando por base ali que ela tenha sido escrita na última década do primeiro século, né? Mais ou menos ali, então, 100, 110 anos antes, essa permissão foi dada. Então, havia uma longa tradição de culto ao imperador na cidade de Pérgamo. E o povo de Pérgamo se orgulhava dessa permissão e desse culto. De modo que quando Cristo dirige a sua carta à igreja de Pérgamo, ele faz advertências quanto a esse trono de Satanás, que provavelmente não tinha ali em mente qualquer outra divindade senão o próprio César. E por que eu acho isso? Por que eu penso isso? Porque se a gente pega as ideias do apóstolo Paulo, quando ele escreve algumas de suas cartas, ele vai dizer assim: o ídolo nada é. O ídolo nada é. O ídolo ele é fruto da mentalidade humana. O ídolo ele não é palpável. Você não pode tocar no ídolo, você não pode venerar um ídolo concretamente. Mas em relação a César? Em relação a César, é um ídolo palpável. É uma pessoa que se apresenta diante de outras pessoas. E é uma pessoa que é venerada por todo um povo. Então, parece que esse culto ao imperador, ele se sobressaía em relação aos outros cultos pagãos. Ambos eram pagãos, todos eram pagãos, mas o culto ao imperador se sobressaía. Então, muito provavelmente, quando o texto aqui fala, né? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, muito provavelmente é uma alusão à veneração, ao culto que a cidade prestava e se orgulhava em relação ao imperador. Né? Então, uma grande chance de que tenha sido Rapaz, dessa maneira. que Né? conexão interessante. Então aí a gente vê um exemplo bem específico, né, de como o contexto faz toda a diferença. Saber Toda a dessa diferença. ligação de Pérgamo com a adoração a César, aquele que governa, que está sentado no trono, e aí o trono de Satanás, então, como um símbolo para se referir a ele, essa, no caso, a idolatria a ele, né? A idolatria. Né? A idolatria. E daquele que se opõe. Porque, de fato, assim, os imperadores romanos, todos eles se opuseram
pelo menos ali no primeiro século, há uma predominância, né, assim, vou ser redundante propositalmente, uma predominância enorme, uma predominância enorme. Porque, assim, os imperadores, todos, eles têm algum grau de hostilidade pela fé e pelo evangelho, porque o evangelho é, de fato, ameaçador em relação à condição deles como rei, né? Como rei diante do Só há um Senhor, povo. né? Essa frase Senhor, aí para né? Cristo. Por isso que o peso de Jesus Cristo é o Senhor, essa frase, ela pesa dentro do contexto do Novo Testamento, porque isso é uma franca oposição, ela é uma oposição, de fato, clara contra o Estado romano, contra o Império Romano. E Império Romano que conjuga com a religião. Isso é importante. Né? E me permita aqui só fazer um link com um capítulo posterior do Apocalipse, que eu acho que é extremamente importante, que mostra esses vínculos que tem a ver com a questão do Estado e da religião juntos, servindo juntos ao diabo. Se você pega o capítulo 13 do Apocalipse, há uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. E se você ler o texto, né, você aqui é retórico, né, você que está ouvindo, é todo mundo. Se a gente lê o texto, você vai perceber que a primeira besta, ela aponta exatamente para o governo estatal que está a serviço do grande dragão, que foi exposto no capítulo 12. É o Estado a serviço do diabo, no capítulo 12. E no capítulo 13, então, surge essa primeira besta, que é o Estado, muito provavelmente uma alusão, inclusive, ao próprio Império Romano. E no próprio capítulo 13 fala de uma segunda besta, que surge para servir a primeira besta. E essa segunda besta, ela tem traços religiosos. Então é a religião a serviço do Estado que está a serviço do diabo. Então quando a gente volta agora para Pérgamo, volta aqui para o capítulo 2, a gente consegue ver essas duas coisas juntas. Você tem um Estado pelas mãos do imperador e um imperador que é venerado, que é adorado por uma população. Ou seja, é o Estado e a religião a serviço do diabo. Por isso, trono de Satanás. Não mede palavras. Aqui é claro, é o trono, de fato, de Satanás, né? Aí, você levantou a questão da pedra branca, Exato, né? que é uma expressão muito interessante, branca, né? Pedra branca, que pedra branca é pedra essa? Pedra branca. Bom, o verso 17, né, capítulo 2, 17, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Rapaz. O que acontece? A cidade de Pérgamo, e aqui vem uma curiosidade, né? A própria ideia de pergaminho vem do nome da cidade de Pérgamo. Era uma região que tinha que produzia muitas coisas. E ali, por conta da localização especificamente, tá? A localização, por conta de questões geológicas e até catástrofes naturais que costumavam acontecer naquela região, aquela cidade ela produzia uma quantidade elevada de seixos, né, de pedras. Aqui a minha versão diz, inclusive, pedrinhas, porque não eram pedras grandes, né, eram pequenos seixos, né, pequenas pedras, completamente brancas, muito próximas daquilo que a gente conhece hoje como mármore branco, né? Pedras que se assemelhavam em termos da coloração com aquilo que a gente conhece hoje como o mármore branco. E essas pedrinhas, elas serviam para muitos propósitos ao comércio da cidade. Nelas eram gravadas inscrições, eram feitos a partir delas amuletos, né? Eram lembrancinhas da cidade. Essas pedras eram levadas para outras regiões. O Império Romano utilizava, inclusive, para pavimentação, para uma série de outras questões, né? E a ideia da pedra branca aqui, ela remete à questão da pureza, né? Que acho que é a ideia da pureza, mas também, vamos dizer assim, da consistência, né? Da consistência. E por que talvez a gente possa dizer, utilizando esse conceito? Porque o próprio capítulo fala de que sobre essa pedrinha, né, escrito
um nome novo. Isso faz alusão àquelas inscrições que as pessoas costumavam fazer nessa pedrinha branca e vendiam no mercado. Assim como a gente vai, por exemplo, visitar uma cidade do interior, e ali você tem aquelas lembrancinhas da cidade, às vezes alguma coisa inscrita e tal, Pérgamo também tinha. Era natural. Então as pessoas faziam miniatura da Torre Eiffel, você levava uma pedrinha branca para casa. Exatamente, levava uma pedrinha branca para casa como uma lembrança da cidade de Pérgamo. O que estava na inscrição? Bom, no comércio de Pérgamo eu não sei. No Apocalipse, um novo nome. Uhum. Um novo nome. E diz o texto, um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe, exceto o salvo. Ele vai receber um novo nome, é uma promessa que Deus concede, né? Rapaz, para mim Deus essa promessa é melhor ainda, né? Que o cara tem um nome desse, Saor, um novo nome, vale a pena. Vale a pena. Mas é um nome forte e é um nome diferente, né? Não tem risco de ser confundido. É verdade. Eu prefiro o novo da pedrinha.